O empresário de Wesley Moraes, Paulo Nemi, conversou com exclusividade comigo e com Diogo Rossi na Rádio Bandeirantes. E nessa entrevista saiu em defesa do seu jogador. Criticou escolhas do técnico Mano Menezes, acusou a comissão técnica de menosprezar o centroavante que já passou por seleção brasileira e ainda atacou o ambiente do departamento de futebol, afirmando que ninguém do Inter nunca chamou Wesley Moraes para conversar, para entender o que está acontecendo com o jogador. Nesse resumo, a gente coloca o ponto de vista de Wesley Moraes. Não está sendo aproveitado, mas garante, não quer sair do Inter nessa metade de ano. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Wesley Moraes, porque eu e Diogo Rossi conversamos com Paulo Nemi, empresário de Wesley Moraes, ainda ao longo desta semana, em uma entrevista que foi ao ar agora na Rádio Bandeirantes durante o Atualidades Esportivas, segunda edição. E nessa entrevista, o Paulo Nemi, ele sai em defesa, naturalmente, do seu jogador, mas ele faz algumas críticas ao ambiente do departamento de futebol do Internacional e ao técnico Mano Menezes. Inclusive acusa o Inter de menosprezar o Wesley Moraes. Eu explico tudo aqui. Eu começo dizendo porque o motivo do nosso contato com o Paulo Nemi foram as informações que alguns colegas veicularam de que o Wesley Moraes está querendo sair do Internacional nessa metade do ano. E a gente foi ouvir o Paulo Nemi sobre isso. Mais do que isso, o Paulo Nemi não só nega que o Wesley Moraes ele queira sair na metade da temporada. Ele descarta veementemente a possibilidade do Wesley, por exemplo, ir para o Aston Villa. Eu vou ler aqui o que disse o Paulo Nemi. Qualquer decisão tem que partir dos clubes. O Wesley não quer sair, ele quer ficar. Se for do interesse do Inter, nós estamos prontos para isso, mas o Wesley não quer sair. E aí, ele fala depois sobre o ambiente do Wesley Moraes no Inter, o que faz com que o Wesley Moraes não tenha tido o melhor rendimento. Ele, o Wesley Moraes, sabe que não está na sua melhor forma técnica no Inter. E aí o Paulo Nemi diz que ele ficou surpreso com a reação bruta da imprensa, ele não está acostumado. Por ter feito algumas partidas ruins, o pessoal começou a seguir, a ameaçar ele. O torcedor é uma caixa de ressonância da imprensa. Então, se quiser falar uma coisa, que se fala a verdade, aí ele ataca essas informações de que o Wesley Moraes quer sair. Depois eu até contesto essa fala aqui do Paulo Nemi, tá? Que eu tenho contestações. Eu perguntei para ele, por exemplo, se as críticas ao Wesley Moraes são injustas, então. Já a imprensa está sendo injusta, de alguma maneira, com Wesley Moraes. E aí ele fala... O Wesley chegou ao Inter em janeiro, vem de uma lesão grave, ele está 100% recuperado, só que o Inter passou por uma mudança de treinador. O Wesley não estava bem com o Medina, mas aí troca treinador, mudança de pensamento. Na minha opinião, não é condicionamento físico nem técnico, até porque com a chegada do Mano, ele não jogou ainda. Jogou meio tempo contra o Fluminense, foi muito mal e não jogou mais. E aí ele começa a falar sobre a maneira com que o Mano Menezes utiliza o Wesley Moraes. Ele diz, olha o que aconteceu no jogo contra o Atlético Goianiense. Coloca o menino da base, o Cadorini, tira o menino da base, coloca o Tyson no lugar dele. Aí prepara um volante, o Gabriel, para entrar. Leva o gol de empate, aborta a troca e chama o Wesley. E fala assim, Wesley, vai lá e resolve. Não vai dar certo, não tem como dar certo assim. A crítica do Paulo Nemi foi bem veemente ao Mano nesse aspecto. Ele acha que o Mano tem utilizado mal o jogador e não tem dado oportunidades. Existem outras críticas ainda que ele faz. E uma delas, ela vai a todo o departamento de futebol do Internacional, mas me pareceu bem direcionada ao Mano Menezes, tá? Que é o seguinte, se o Wesley está mal fisicamente, tecnicamente, que o treinador chame para conversar sobre o que está acontecendo. Nunca ninguém chamou. Nem treinador, nem direção e nem coordenador técnico. E aqui eu acho uma informação importante. Gente, o Wesley Moraes está no Inter desde janeiro. O Wesley Moraes está mal no Inter desde fevereiro. O mínimo que o Inter tem que fazer é chamar o Wesley. Wesley, senta aqui. Cara, o que está acontecendo? O jogo está te favorecendo? O esquema de jogo está te atrapalhando? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para te ajudar? Tem algum trabalho que tu queira fazer para te ajudar?
Como é que nós vamos... tenta fazer isso aqui. Não houve essa conversa individualizada de acordo com Paulo Nemi, empresário do Wesley Moraes. E em vários pontos da entrevista ele destaca: garanto para vocês, nunca ninguém do Inter chamou o Wesley Moraes para conversar sobre o momento dele. E aí ele faz alguns ataques, assim, ele faz algumas críticas sobre a utilização. E aí ele segue: ninguém desaprende a andar de bicicleta. Ele foi titular da Premier League, pertence ao grande clube da Inglaterra, jogou na seleção e agora é o quarto reserva do Inter. Eu perguntei se o Wesley Moraes tem problema físico. Ele não tem problema físico. A única coisa que pode estar acontecendo é a adaptação. Mas como ele não joga, fica mais difícil. Ele também falou que entende que o Inter está menosprezando o Wesley Moraes, um jogador que atuou na melhor liga do mundo. E aí ele fala: mas por que só o Wesley Moraes? Tem 30 jogadores no grupo e só falam do Wesley. É pelo salário dele? E aí ele explica que o salário do Wesley Moraes não tem uma parcela tão alta assim, paga pelo Inter. Metade do salário é pago pelo Aston Villa. E aí ele não quis dar números, mas a gente sabe que é metade. O Wesley Moraes ganha aí R$1 milhão aproximadamente, o Inter paga 500 mil. É mais ou menos essa a divisão que se tem. E aí ele coloca na conta do Wesley Moraes ser um jogador de uma repercussão maior, de Premier League, de seleção brasileira, essa perseguição que poderia existir a ele e que atrapalha o desempenho do futebol dele. E ele fecha, falando o seguinte: teve uma pessoa da comissão técnica que disse que ia recuperar o Wesley. Nunca disse nem bom dia pro Wesley Moraes lá no CT. E é o Mano Menezes. O Mano Menezes chegou dizendo que ia fazer um trabalho de recuperação do Wesley. Aqui fica clara a insatisfação do empresário do jogador com a maneira com que o Internacional está conduzindo a chegada, a estadia do Wesley em Porto Alegre e no Beira-Rio. Que não dão atenção para ele, não chamam ele para conversar. E em determinado momento eu perguntei para ele se existe um diagnóstico de por que o Wesley tá mal. E ele: cara, eu tenho a minha opinião, só que assim, eu não trabalho no Inter, não sou eu que tenho que descobrir isso. Eu tenho que defender meu atleta e proteger ele, tentar trabalhar com ele. Ele tem algumas ideias, a gente tenta fazer alguma coisa, mas o Inter também tem que tentar descobrir o porquê ele não tá dando certo. Não é só responsabilidade do Wesley. E esse é o argumento dele. Ele está insatisfeito e, obviamente, é um reflexo do que tem ou sente o próprio Wesley Moraes. E o ponto é: ele afirma que não quer sair do Internacional. Mas se o Inter puder se livrar dele, vai se livrar. A questão é que não tem nenhuma proposta ainda na mesa pro Wesley Moraes. E a posição do empresário é essa. No momento, ele não quer sair, mas pistolou principalmente contra o Mano Menezes. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!